Temos várias cartinhas ali. Às vezes tem alguém que você queira estar chamando e você sabe se chamar de boca a pessoa não vem. Tem uma cartinha ali que você esteja retirando conosco em nome de Jesus. Amém? Hoje tem cantina, tem bolo, a partir de R$1. É para continuar ajudando a assistência social. Ainda temos aí a outra cortina para ser paga e as lembrancinhas dos preleitores. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E bolo R$1. É isso. E temos também o algodão doce, né? 50 centavos, pronto. Para ajudar, para não ter problema. Para a gente pagar o açúcar, né? Gisele. Pode pendurar, quem não tiver hoje. Amém? Vamos estar ficando em pé. Vamos estar intercedendo agora neste momento pela vida do nosso pastor que estará ministrando a palavra. O bolo está uma delícia, viu, gente? Eu não cutuquei não, mas eu sei. Fernanda, se você sair fora dali, eu vou ser obrigada a sentar você, em nome de Jesus. Né? Vamos estar estendendo as nossas mãos para abençoar o servo do Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, teu filho, diante da tua presença. Venha tomar a vida dele em tuas mãos, cobri-lo com o teu sangue, com a tua graça, com o teu poder. Eu tenho certeza, Senhor, que tu já edificaste uma palavra no coração dele, que nós possamos entender, Senhor, o teu falar, o teu agir em nossos meios nessa noite, Senhor. Faça, Senhor, o teu querer da vontade e abençoe o teu filho, que ele possa, Senhor, ministrar segundo o que tu colocaste ao coração dele, pelo amor do teu nome, da tua graça e do teu poder, Jesus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor com as palmas, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se sentar. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas dos seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse-lhe paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois,
os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite a respeito do perdão, porque eu creio que o perdão é um dos caminhos para a libertação da alma, é um dos caminhos para a libertação do ser. Durante um bom tempo, eu estive no meio de um bocado de gente, desde quando eu era garoto. Eu ia para a igreja e eu convivia no meio das pessoas, eu participava de ensaios, eu participava nas igrejas de escola dominical, eu participava na igreja de coral. Os pastores separavam coral, tenor, baixo, contralto, etc. E eu estava ali, eu não sabia fazer quase nada, mas eu estava ali assistindo, vendo. Não participei muito, mas o suficiente para me aprender algumas coisas. Eu já estive no meio sentado no meio, junto com os pastores, participando de palestras, assistindo culto, no meio de multidão de gente. Já estive por detrás dos bastidores, junto com os pastores, com os evangelistas, com os missionários, os preleitores, etc. E esses lugares, para mim, a maioria das vezes, esses lugares, para mim, foram os lugares mais constrangedores que eu já participei da minha vida. Onde a gente senta e não consegue soltar os ombros, a gente fica apreensivo, porque parece que tem sempre alguém te olhando. Alguém olhando de baixo para cima, ou meio de canto de olho, e aí você fica meio apreensivo. Eu acredito que um dos sistemas que mais oprime e mais constrangedor que existe no mundo é a religião. Eu acredito que não existe um sistema mais opressor e mais constrangedor do que a religião. A religião impede a gente de ser quem nós somos, de verdade. A religião, ela impede a gente de sorrir, de ficar preso, trancado. E quando a gente está numa festa, num jogo de futebol, a gente consegue sorrir, a gente consegue brincar, a gente consegue respirar. E às vezes, quando você entra num ambiente religioso, você não consegue sorrir, porque parece que tem alguém te vendo, e tem mesmo. Tem um monte de olho te olhando, te enxergando, te analisando, te observando, te medindo, colocando uma trena em você, e vendo qual é a porcentagem da tua qualidade, qual é o tamanho do seu conhecimento, e fazendo análises. Isso é horrível. Por que eu estou dizendo isso? História que a gente acabou de ler, história que nós lemos, a Bíblia diz que havia um moço, havia um rei, que resolveu prestar conta, ou resolveu chamar os servos dele para prestar conta para ele. E aí ele começou a pedir conta de cada um deles. E quando chegou em um deles,
Diz a Bíblia que, quando foi pedido conta, esse moço falou: Senhor, eu não tenho como te acertar o valor que eu te devo, a dívida é muito alta. Diz a Bíblia que o Senhor, esse rei, chamou os seus algozes, os seus servos, seus conservos, falou: leva ele, prende ele. E aquele moço correu e, ajoelhado, suplicou a ele, disse: Senhor, pelo amor de Deus, perdoa a minha dívida. O rei havia dito: leva ele, leva a sua família, leva os seus filhos também, coloca ele na cadeia, prende ele, até que ele pague a dívida que ele está devendo. E esse moço, de joelho, suplicou: pelo amor de Deus, não faz isso, tem misericórdia de mim, perdoa a minha dívida, meu filho, minha esposa, eu não tenho condição de te pagar, me dá um tempo, e tudo eu te pagarei. Diz a Bíblia que aquele moço, movido de compaixão, o rei, olhou para aquele moço que tinha uma dívida alta, era alta a dívida que ele tinha, não era pequena não, presta atenção nisso, irmão. O rei, movido de íntima compaixão, as vísceras se moveram, as entranhas dele se moveram. Ele disse assim: tá bom, vai. Aquele moço virou as costas e foi embora. E no meio do caminho, ele viu alguém que tinha uma dívida com ele. E quando ele olhou de longe, ele disse: ah, tá, vem aqui, rapaz, vem cá, vem acertar, eu quero acertar aquela dívida que você me deve. Você lembra que você me deve? Diz a Bíblia que ele pegou no colarinho do outro, no pescoço, e queria estrangular ele: paga o que você me deve, paga o que você está me devendo agora. E com desejo de até matar aquele sujeito, o outro disse: Senhor, eu não tenho condição de pagar essa dívida, tem misericórdia de mim, Senhor. E ele, estrangulando aquele rapaz, deu, eu não sei, eu acho que ele deu um mata-leão, rapaz, disse: eu te mato agora, paga a dívida que você me deve, ou eu quebro o teu pescoço. E segurando no pescoço dele, disse: ou você me paga, ou eu te mato. Aquele moço olhou para ele e disse: Senhor, tem compaixão de mim, eu não tenho condição de pagar essa dívida, me dá um tempo. Diz a Bíblia que aquele moço, grudado no pescoço dele, grudado no colarinho dele, balançando ele para lá e para cá, disse: me paga o que você me deve, ou eu vou te colocar na cadeia. E diz a Bíblia que aqueles companheiros daquele outro moço que estava ali sendo sufocado, viu aquilo, e eles conheciam o rei, correram até o rei e falaram: rei, sabe aquele moço que o senhor perdoou a dívida dele hoje pela manhã? Ele está lá no meio da rua, sufocando o rapaz, querendo tirar a vida dele, querendo matar ele e colocar o rapaz na prisão. O senhor perdoou a dívida dele e ele não perdoou a dívida do outro. O rei falou: manda chamar ele aqui. Chamou o rapaz de volta, olhou dentro dos olhos dele, falou: eu não perdoei a dívida que você me devia? Eu não fui generoso para com você? Você veio aqui, você tinha uma dívida muito mais alta do que aquela que o rapaz tem com você. Eu te perdoei, por que você não foi generoso para com ele? Diz a Bíblia que o rei falou para aquele moço: você deveria agir da mesma maneira que eu agi com você. Você deveria agir com ele do mesmo jeitinho que eu agi com você. Por que é que você não fez isso? Aí Jesus termina dizendo, versículo de número 34: e indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, aos algozes, até que pagasse toda a dívida que devia. E termina Jesus dizendo: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um do seu irmão a sua ofensa. Primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto
porque isso é muito sério, irmão. Primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto é que falta de perdão é falta de humanidade. Falta de perdão é falta de humanidade. Quem não sabe perdoar está deixando de ser humano. Quem não tem sensibilidade na alma de perdoar está deixando de ser humano. A palavra, o termo humano significa benfeitor. Quando o Senhor nos fez, Ele nos fez como uma extensão do seu ser. Quando o Senhor me criou, Ele me criou como uma extensão do seu caráter, daquilo que Ele é. Então, quando eu olho para a Bíblia e olho para essas coisas que acontecem, não lá fora, no meio de nós, dentro da igreja, existe um processo de destruição dentro do nosso ser. Existe um processo de destruição dentro do nosso interior, dentro do nosso ser, do nosso íntimo, quando a gente recusa a perdoar o nosso irmão. Presta atenção nisso. Existe um processo de destruição dentro da minha alma, quando eu me recuso a perdoar o meu próximo, e isso vai me sufocando, ao ponto da gente pensar que o culpado do meu fracasso é o outro. Não sou eu. Existe um processo de destruição na minha alma quando eu me recuso a perdoar, não importa quem seja, não interessa. Um processo de destruição que vai se desencadeando a cada dia mais, ao ponto de eu pensar que o meu insucesso, o meu fracasso é culpa do outro, não é meu, nunca é. Deixa eu te dizer, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Havia um script, havia um escrito de acusação contra a minha vida e a tua vida. Diz a Bíblia, que a Bíblia chama esse escrito de cédula. A Bíblia Sagrada diz que esta cédula que era contra nós, por direito adquirido, essa cédula que era contra nós, ela foi riscada e cravada na cruz do Calvário, e isso de graça. Isso que Deus fez foi de graça. É aí que nós devemos tomar cuidado com a incoerência. A incoerência, abro aspas, cristã. Aí que nós devemos tomar cuidado com isso. Deixa eu te dizer, porque o texto que nós acabamos de ler me permite eu dizer: haverá um dia da prestação de contas. Haverá um dia em que nós seremos chamados pelo rei para nós prestarmos conta. E os juízos de Deus não será como o nosso. A Bíblia diz que Deus não usa de balança enganosa. Sabe por quê? Porque os juízos de Deus levará em conta todos os elementos que compõem a nossa existência. Todos eles. Como, por exemplo, as oportunidades que nós tivemos, as advertências que chegaram até nós, as portas que nos foram escancaradas, as possibilidades que nos foram abertas, o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, a respeito da vida. Deixa eu dizer para você, quem ama, abre mão de ter razão. Deixa eu dizer, e eu vou afirmar isso com toda segurança e tranquilidade no meu coração: quem não consegue perdoar, dificilmente terá Deus como seu parceiro nessa caminhada da vida. Irmão, isso é muito sério. Você pode ficar na igreja mais 10 anos, 30, até Jesus voltar. Quem não tem a capacidade de abrir mão e perdoar o seu próximo, eu estou falando de perdão, porque Jesus está falando de perdoar do coração, de dentro, o seu próximo, o seu irmão, dificilmente terá Deus como seu parceiro, como seu amigo.
Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15. Perdão, capítulo 15, versículo 14, diz assim: vós sereis os meus amigos, os meus parceiros, se fizerdes o que eu vos mando. Se fizerdes o que eu vos mando. A Bíblia Sagrada diz, em um texto anterior que a gente acabou de ler, que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Deixa eu dizer, falta de perdão deságua em incoerência cristã. E aí eu abro um parêntese. Falta de perdão deságua em relacionamentos adoecidos. Quem não sabe perdoar produz relacionamentos adoecidos. E o padrão pelo qual nós devemos usar, os critérios pelos quais nós devemos usar para vivermos uma vida cristã, é o padrão da graça de Deus, da graça divina. O mesmo padrão que foi usado para nos tratar, para lidar com a gente, é o mesmo padrão, são os mesmos critérios que nós devemos usar para com o próximo, para com o nosso irmão. Então é assim, não adianta a gente pedir uma igreja de poder, uma igreja de milagre, se na hora de abrir mão e liberar o perdão para aquela pessoa, e conseguir olhar dentro dos olhos dela, e viver e conviver junto com ela, de verdade, se isso não acontecer, de nada adianta. Não adianta cantar bem, pregar bem, falar bem, ter poder, fazer o que for, profetizar, não resolve nada. Tem a vida comprometida, a alma está comprometida. Veja bem, irmão, o que eu vou te dizer isso aqui. Nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém, nem o Papa, nem o apóstolo, nem agora tem o patriarca, nem o patriarca, ninguém, o missionário, ninguém. Nenhum de nós temos condições nenhuma de sermos absolvidos diante do julgamento divino. Nenhum de nós. Nenhum de nós, não existe condição nenhuma, possibilidade nenhuma de sobrevivermos diante do julgamento absoluto de Deus. Nenhum de nós. Todos nós estamos comprometidos diante do Senhor. Por isso eu preciso de dizer isso aqui: quem quer ser amado, ama. Quem quer ser respeitado, respeite. Quem quer atenção, dê atenção. Quem não quer ser julgado, não julgue. Quem quer ser perdoado, perdoe. A Bíblia diz que o que nós queremos que o outro nos faça, nós devemos fazer para ele também. Está escrito isso. Você se lembra de Mateus capítulo 6, onde Jesus está ensinando os discípulos a orarem, e não só orar, mas lidar com a vida a partir da oração? Jesus diz que a nossa oração deveria ser: Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, do mesmo jeitinho que eu perdoo o meu próximo. Isso é comprometedor, irmão. Do jeitinho que você perdoar, você vai ser perdoado. Do mesmo jeito. Aleluia. Então deixa eu te dizer, só para lembrar você, primeiríssimo lugar, falta de perdão é falta de humanidade. Não adianta querer ser santo sem ser humano. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará nas trevas. Segundo lugar que eu gostaria de destacar desse texto, presta atenção, isso é importante para você e para nós. Se você não tem a capacidade, não consegue perdoar, se você não consegue perdoar, será impossível viver debaixo do mesmo teto. Se você não tem condição de abrir mão e perdoar o teu próximo, o teu amigo, o teu vizinho, o teu parente, o teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, teu esposo, se você não tem a capacidade de perdoar, será impossível você continuar vivendo debaixo do mesmo teto. E eu digo isso
e assuma a responsabilidade diante de Deus. Não é a melhor opção e nem o melhor conselho que eu te dou. Não é. Mas será ainda muito melhor ir embora. Deixar tudo, abrir mão, jogar tudo pro alto, arrumar uma outra casa, um outro emprego, uma outra igreja, porque viver debaixo do mesmo teto, sem saber perdoar o próximo, é viver a correr atrás do vento, é perca de tempo. É melhor começar do zero, tudo de novo. Sabe por quê? Porque isso pode resultar em salvação para a tua alma, para a saúde do teu ser. Isso que a gente acabou de ler me dá liberdade para dizer o que eu estou dizendo. Isso pode resultar em salvação ou perdição para a tua alma, para a tua vida. Então você pode cantar bem, ter dom, ter talento, pregar, fazer e acontecer. Se você não consegue abrir mão do perdão para o outro, abrir mão, deixar o outro em paz, deixar a vida do outro em paz. Se você só consegue olhar e ver defeito no outro, só porque um dia ela errou, ela falhou, ela falou o que não deveria ter falado, porque ele é ser humano, por assim dizer, ele é ser, é carne, é matéria, e hoje você está ofendido e está guardando isso, alimentando isso, a tua salvação está comprometida. O texto que eu acabei de ler me dá autoridade e liberdade para dizer isso. Então deixa eu te dizer, alguns estudiosos, presta atenção, irmão, alguns estudiosos chegam até mesmo a dizer que muitos cânceres são resultados de pecados não perdoados. Muitos cânceres são fruto de falta de perdão. A pessoa vai alimentando isso, surgiu um câncer. Será por quê, né? Eu não estou dizendo que todo câncer é porque a pessoa não sabe perdoar, não é isso. Muitos deles são. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre, nos guarde de ficar retendo dentro do nosso coração todo e qualquer tipo de raiz de amargura contra alguém, seja ela quem for. Que Deus nos livre disso, irmão. A Bíblia diz que quando eu for apresentar uma oferta diante de Deus, eu não estou falando de oferta, eu estou falando de qualquer tipo de oferta que você for apresentar a Deus. Oferta de louvor, oferta a tua pessoa diante de Deus, seja ela qual for. Quando você for apresentar diante de Deus a tua oferta, e saber que um irmão tem alguma coisa contra você, algum irmão te ofendeu, não você ofendeu ele, algum irmão te ofendeu, você vai até ele, pede desculpa, pede perdão, depois vem e apresenta-te diante do altar de Deus. Não, foi ela que me mandou. Portanto, é exatamente isso. Vai lá você, pede desculpa, conversa com ela. Eu me lembro que João, capítulo de número 20, versículo de número 19, Jesus teve um diálogo com os discípulos. Jesus acabara de ressuscitar, saiu da sepultura. Os discípulos estão dentro de casa, fugindo com medo da polícia da época, dentro de casa, correndo dos soldados romanos. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E aí os discípulos ficam pasmos, e ele repete de novo: paz seja convosco, e assopra nele, e sopra neles o Espírito, e diz para eles: olha, o que vocês perdoarem será perdoado, e o que você reter será retido. A quem você perdoar será perdoado, e aquele que você reter o perdão será retido. Agora, olha a tentação. Quais seriam os critérios que os discípulos deveriam usar para lidar com essa situação? Respondo: os mesmos critérios que Jesus utilizou. Os mesmos critérios que Jesus utilizou. E em momento algum na Bíblia, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, nenhum momento na Bíblia você vê Jesus retendo o pecado de ninguém. Ele vê uma prostituta e diz: ninguém te condena, eu também não, vá em paz. Em momento algum você vê Jesus retendo o pecado de ninguém. Aliás, irmão, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós não temos essa liberdade, esse direito de ficar retendo e guardando dentro do nosso coração mágoa, rancor, ódio contra ninguém, porque afinal de contas
Nós tínhamos uma dívida gigantesca, imensurável, e o Senhor de graça liquidou essa dívida por nós. O sujeito está nervoso, está irado porque o outro está devendo para ele. O rei acabou de perdoar ele, e ele está pegando no pescoço do outro, esmagando, e dizendo: ou você me paga ou eu te mato agora. E a dívida desse outro era muito menor do que a dívida que ele devia para o rei. A dívida que ele devia para o rei era imensurável, e a outra não chegava nem a 0,1%, e ele está dizendo: eu vou te matar. E o outro está pedindo misericórdia. Deixa eu dizer, irmãos, queridos, por favor, preste atenção nisso. O perdão tem o poder de libertar a alma. Eu sei que você diz assim: não é fácil, pastor. Deixa eu te dizer, irmão. Deixa eu te dizer, meu irmão. Perdoar te fará dormir em paz. Perdoar te fará dormir tranquilo e sorrir para a vida. Não importa o que fizeram, quem fez. Fala com Deus, que Deus vai te dar condição para isso, para que Ele venha arrancar isso do teu coração, para que isso seja tirado de dentro de você. Deixa eu dizer isso. Busque o teu perdão no perdão do outro. Olha isso, irmão. Busque o teu perdão e a libertação da tua alma, liberando o perdão da outra pessoa. Isso é sério, irmão, o que eu estou dizendo já aqui. Porque do jeitinho que você perdoar ela, Deus irá te perdoar também. Olhe dentro dos olhos dela. Se você não consegue isso, precisa de falar com Deus, para que Deus venha trabalhar no teu coração, na tua mente. Busque a tua alegria na alegria do outro. Busque a tua felicidade na felicidade do outro. Você só será feliz quando você fizer uma outra pessoa feliz. Enquanto você ficar buscando a felicidade, você nunca será feliz. Busque fazer uma outra pessoa feliz, e você vai ver que você vai ser muito mais feliz do que buscando você mesmo a sua própria felicidade. Procure fazer a sua esposa feliz. Procure fazer o seu marido feliz, o teu filho feliz, a tua filha feliz. Procure fazer alguém feliz, e você vai ver que a felicidade vai bater na tua porta. Alguém já dizia: não faça da tua vida um rascunho. Sabe por quê? Porque pode não dar tempo de passar a limpo. Não faça da tua vida um rabisco, porque pode não dar tempo. O rei pode te chamar a qualquer momento, irmão. Não faça isso. A Bíblia Sagrada diz que é esse que não sabe perdoar. Diz a Bíblia, versículo de número 32, diz assim: servo malvado. Está aqui no texto. Está aqui. Então o Senhor, chamando na tua presença, disse: servo malvado, eu não perdoei a tua dívida. O direito que você tinha era um só: ir para o inferno. E eu não liquidei ela na cruz do Calvário, porque está retendo o pecado do teu irmão. Que direito você pensa que tem de reter o pecado daquele irmão? Então guarda isso no teu coração. Se você não tem a capacidade de perdoar o teu próximo, é impossível você continuar vivendo debaixo do mesmo teto, convivendo e andando junto. Não dá. Começa de novo. Dá um jeitinho nesse negócio, mas não continue assim, porque isso vai gerar cada dia mais um câncer na tua alma. Porque pior do que o câncer do corpo é o da alma. Um cancro que já enraizou, e para tirar dali, meu filho, para arrancar esse negócio, só Deus. E em terceiro lugar, eu gostaria de dizer, em terceiro lugar, que não existe maior manifestação da graça de Deus na vida de uma pessoa do que aquela que o capacita a perdoar. Não existe maior manifestação da graça de Deus na vida de uma pessoa do que aquela que o dá a condição de perdoar o seu próximo, o seu irmão. Não existe nenhuma manifestação, seja ela de poder, de cura, seja ela em que área for, não importa.
do que a capacidade de você liberar o perdão e viver em paz, viver tranquilo. Deixa eu te dizer, não caia nessa tentação de ficar guardando ou retendo dentro do teu coração algo contra alguém, a menos que você queira trazer sobre você uma condenação da qual você já foi absolvida faz tempo. Vou repetir para você, dizer, entendi, pastor. Vou dizer de novo, vou explicar para você entender. Não caia na tentação de ficar retendo dentro do teu coração algo contra alguém, a menos que você queira trazer sobre si uma condenação pela qual você já está absolvido faz tempo, irmão. O Senhor te absolveu. O último versículo diz, o penúltimo e o último diz, indignado, o Senhor entregou aos algozes até que pagasse toda a dívida que devia. Assim vos fará também o Senhor, o Pai Celestial, se do vosso coração não perdoar a cada um o seu irmão as suas ofensas. Deus é amor, mas diz a Bíblia que Ele é fogo consumidor também. Por isso que nós devemos servir a Deus com temor e tremor no nosso coração. A Bíblia diz, na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, versículo 16, se alguém vir o seu irmão pecar, se alguém vir o seu irmão pecar, não queira corrigi-lo. Se alguém vir o seu irmão pecar, não queira corrigi-lo. Diz a Bíblia, ore por ele. Se alguém ver o seu irmão pecar, um pecado que é para a morte, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, ore pela vida dele. Se alguém ver o seu irmão pecar, ore por ele, porque o pecado dele vai ser perdoado. Não julgue, não fala nada, não comente com ninguém, não fala nada. Porventura você é melhor do que ele? Porventura o mesmo preço que eu devia ao rei, não é o mesmo preço que você também deve? A Bíblia Sagrada diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo número 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Estamos enganados, irmão. Irmãos, deixa eu dizer, o caminho para o céu, ele é marcado pelo perdão. Ele é palmilhado pelo perdão. Se você não sabe perdoar, meus sentimentos. O caminho para o céu é marcado pelo perdão. Eu nem preciso de mostrar o caminho do inferno para o obstinado e teimoso. Ele o achará por si próprio. Fica tranquilo. A Bíblia diz que os pecadores não permanecerão na congregação do justo. O Senhor fará o que lhe apraz. Ele sabe o que faz. Não se envolve nisso, irmão, porque isso é pessoal. Mas alguém diz assim, pastor, você se lembra do profeta Ezequiel, no capítulo 3, que Deus chamou ele como um atalaia para a casa de Israel, e disse para ele que se ele visse alguém pecando e etc, ele tinha que ir lá e corrigir e dar uma sentença. Presta atenção, o livro do profeta Ezequiel diz que se o profeta visse alguém pecando, indo para o caminho mau, e se ele não advertisse, aquela pessoa ia morrer, mas o sangue dele, Deus ia cobrar da mão do profeta. Porém, se Deus mostrasse para o profeta e mandasse ele falar, aí sim, e ele não falasse, o sangue daquela pessoa seria cobrado da mão dele. Enquanto Deus não te falar nada, não fale nada. Enquanto Deus não te mostrar e te dar uma luz, não fala nada. Permita eu te dar só um conselho aqui nessa noite. Mais um. Quando o mundo inteiro ao seu redor estiver cheirando mal, limpe o seu bigode. Nós julgamos a prostituta, nós julgamos o maconheiro, nós julgamos o idólatra, o homicida, o adúltero, o ladrão, e nós? A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, é claro.
Eu sou certinho. A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, cada um a si mesmo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o juízo de Deus vai começar dentro da casa dele, depois lá fora. Aí diz a Bíblia. Agora você imagina se vai começar dentro da casa de Deus, o que vai acontecer lá do lado de fora? O juízo de Deus vai começar aqui dentro da casa de Deus. A minha oração é que você fique livre desse monstro que está correndo atrás de você, que não deixa você dormir em paz, não deixa você dormir direito, não deixa você se relacionar direito com as pessoas. A Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis. Permita-me eu lhe fazer uma pergunta nessa noite. De que espírito você é? Você se lembra que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande, peça para mandar fogo do céu e queimar esse sujeito aí e matar eles, porque são pecadores. O Senhor quer que a gente faça isso? Jesus olhou para eles: vocês esqueceram de que espírito vós sois? Vocês esqueceram de que espírito vocês são? Deixa eu dizer, irmão, não tenho medo de dizer. Hoje eu estou aqui, missionária está ali, minha esposa. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, graças a Deus. Mas se algum dia isso acontecesse, coitadinho de nós. Você nunca matou, você nunca roubou, mas se algum dia isso acontecesse, as mesmas mãos que aplaudem são aquelas que vão dizer: crucifica, crucifica, crucifica. As mesmas bocas que dizem: eis o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, será a mesma boca que vai gritar: mata, solta Barrabás. Por quê? Porque ser humano, abro parênteses, é muito bom para fazer crítica e apontar. Pedro pergunta para Jesus, os primeiros versículos que nós acabamos de ler: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes, Senhor? Jesus disse: não, 70 vezes 7. E isso é só para você entender que é infinitamente mais, é sempre, todo dia, o quanto for necessário. Difícil, porém não impossível, se você tiver Deus na tua vida, te ajudando, te aconselhando, ministrando no teu coração, fazendo morada dentro do teu ser. Deixa eu terminar, estou indo a caminho do fim. Você se lembra que um jovem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, te seguirei por onde quer que fores, Senhor. Jesus olhou para ele e disse: tem certeza? É mesmo? Sabe por quê? Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, porém o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza mesmo? Irmãos, trilhar os caminhos da humanidade não é muito fácil, não. Tem que negar a si mesmo, tem que abrir mão da razão, tem que dar a vez para o próximo e deixar para depois. Nós temos visto aqui dentro desse lugar e ouvido cada coisa, irmão. A gente faz, a gente promove as coisas, a gente corre, a gente gasta dinheiro, gasta tempo, um monte de coisa, e chega alguém no final e diz assim, dá uma palavra, ela não sabe o que ela fez no coração da pessoa. Libera uma palavra e diz assim, diz algo que ofende o coração da gente. E a gente vai embora para casa, põe o olho no chão e diz: Deus, eu não quero guardar uma raiz de amargura, não quero guardar nada, porque eu creio no teu projeto, eu creio no teu propósito. Eu sei que talvez foi de empolgação, foi sem querer, perdoa o pecado dela, eu não quero guardar isso no meu coração. E Deus arranca com poder, com mãos, porque só Deus para tirar do coração da gente, irmão. A gente está bem, está feliz, deu tudo certo, alguém vem e fala uma palavra contrária para desanimar a gente. E você não pensa que é só uma vez ou duas, não, é várias vezes. Gente que você nunca imaginou que falaria o que falou. E aí eu me lembro do texto que Jesus disse, e eu acabei de citar, que nós só seremos parceiro dele, amigo dele, se nós fizermos aquilo que ele manda. A Bíblia Sagrada diz que não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, versículo de número 10. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos diz que todos pecaram, todos têm uma dívida e que foi paga. Todos
Todos pecaram e precisam, carecem da mesma maneira da glória de Deus. Todos somos culpados na mesma escala, no mesmo patamar, do mesmo jeito, no mesmo nível, tudo igual. Deixa eu dizer, eu termino. Irmãos, se tiver alguém aqui no nosso meio, com pecados ocultos, com pecados não confessados, escondendo alguma coisa debaixo do tapete, eu quero dizer do mesmo jeito que Jesus diz: vai em paz, pecados estão os teus perdoados, eu não quero reter nada no meu coração. Vai prestar conta para Deus, é Deus que vai tratar com você e você com Deus, é coisa tua com Deus, eu não vou me envolver nisso. Resolve com Deus para lá, eu quero ficar em paz. Que Deus te abençoe e te ajude nesse negócio, te ajude a viver em paz. Eu? De jeito nenhum. Guardar rancor, guardar no meu coração. Se o próprio Deus não te condena, quem sou eu para te condenar? Isso é um negócio teu com Deus. Eu não quero fazer nada. O mínimo que eu posso fazer é dizer: ajuda ele, perdoa o pecado dela, socorre, resolve esse negócio, ajuda, tem misericórdia, Senhor. Porque afinal de contas eu também sou igual a ela, igual a ele. Na cruz do Calvário, Jesus ele tinha todo o direito e a autoridade de pedir juízo de Deus contra aqueles homens. No entanto, as palavras de Jesus estão carregadas de graça e de amor, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nem Jesus, que tinha poder de reter pecado e ficar guardando dentro do coração, não fez, quem sou eu para fazer? Que Deus nos ajude, nos guarde. Que Deus nos abençoe, irmão. Se a igreja não aprender a perdoar o seu próximo, não importa o tamanho do pecado, se tem pecadão, pecadinho, não importa a gravidade. Se a gente perdoa, irmão, quem perdoa não olha pelo canto do olho. Quem perdoa olha dentro dos olhos, consegue falar, abrir a boca, conversar e ser quem é. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Se coloque de pé, por favor. Senhora Naina, faz uma oração por isso. Nos ajude, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, a fim de que nós não sejamos entregues nas mãos dos algozes, porque diz a Bíblia: assim o fará o meu Pai Celestial com cada um de vós, entregará nas mãos dos algozes, dos atormentadores. Está falando para os discípulos. Se vocês não perdoar o teu irmão de coração, de alma, de dentro, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus nos abençoe. Aleluia, Jesus. Salva o Senhor. Eu já vou estar orando. Quando faz uns 20 anos mais ou menos, quando eu voltei aí à igreja, ou mais de 20, não tenho certeza a data prescrita, eu tinha muita mágoa no meu coração. Eu entrava dentro da igreja, cantava, louvava, quando me era dada a oportunidade, eu ia lá